Vou te mostrar um resumaço da estrutura da redação para você conseguir saber exatamente o que o corretor espera do seu texto. Na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Então presta muita atenção para você conseguir bater um checklist, um passo a passo, para você não ficar enrolado nem enrolada no dia da prova. O primeiro parágrafo que a gente vai escrever, logicamente, se chama introdução. Só que a introdução, ela tem pequenas partes dentro dela. A gente está tão viciado em falar de modelo, e o modelo ajuda, mas se você ficar apenas focado no modelo, não entender a estrutura por dentro do parágrafo, você vai ficar prejudicado. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal do Fórmula, a gente passa o modelo, mas também ensina você a entrar na estrutura e pensar a estrutura da redação, principalmente na introdução, porque a primeira impressão é a que fica, né, senhores? 3 elementos são fundamentais quando se fala de introdução. O primeiro elemento se chama abordagem do tema, que é quando você mostra para o corretor o seu repertório sociocultural produtivo. E uma forma muito boa de você começar é com a Constituição Federal. Ah, é batido? Não tem nada de batido. Você que está com essa pensa, eu usar a Constituição Federal todo mundo usa. Cara, não tem problema. O corretor não quer uma redação inédita, ele quer uma redação produtiva e eficiente. E uma coisa muito importante na abordagem é que o verbo da abordagem ele pode ser no presente ou ele pode ser no passado. Se for lei, é no presente. Se for alusão histórica, é no passado, certo? Outro elemento muito importante da introdução, talvez um dos mais importantes do texto dissertativo, se chama tese. Tese é um nome técnico que a teoria deu para opinião. Tem que dar a tua opinião, irmão. Tem que dar a sua opinião, irmã. Amém? Amém. E o verbo que tem que predominar na tese é o verbo no presente. Vamos combinar uma coisa? Toda vez que eu estiver dando opinião, argumentando, eu tenho que usar verbo no que? Verbo no presente do indicativo. O tempo verbal da argumentação é o presente. Beleza? A abordagem ela não precisa estar no presente, ela pode estar no presente ou no passado, porque o foco dela não é argumentar. Outra coisa muito importante na tese, ela tem que ter uma retomada do que você falou na abordagem. Se a sua tese não tiver nada a ver com a abordagem, a gente vai entender que a tua abordagem foi improdutiva, não teve uso produtivo do repertório. Então aqui na tese eu tenho que ter uma retomada do parágrafo. Então, por exemplo, você citou lá a ONU na abordagem. A tese vai retomar essa referência da ONU. Nem que seja uma retomada bem rápida, bem rapidinha mesmo, para não ficar muito repetitivo. Depois você fecha a sua introdução com um elemento chamado de antecipação argumentativa, que é quando você, o próprio nome é autoexplicativo, é um pouco óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, então antecipação do argumento 1 e do argumento 2. Você vai apresentar, por exemplo, na técnica demo aí, que eu ensino para os meus alunos, você vai apresentar o argumento 1 e depois você apresenta o argumento 2, certo? E na hora que você tiver que desenvolver esses argumentos, você vai desenvolver também nessa ordem, e na hora que você tiver que dar a solução para esses argumentos, a solução também vai ser nessa ordem aqui, certo? E eu geralmente uso a omissão do Estado como argumento 2, mas não vou falar disso nesse vídeo porque não vai dar tempo. Posso pagar tudo, galerinha? Paguei, hein? Outro parágrafo, e esse é um dos mais complexos para muitos alunos que estão despreparados, se chama o quê? Chama desenvolvimento. Esse aqui é um parágrafo que, na verdade, determina o sucesso ou fracasso da tua redação, porque 50% do texto é desenvolvimento. O desenvolvimento ele tem alguns elementos fundamentais e cruciais. Quais são os 4 elementos obrigatórios de um desenvolvimento profim? Meu Deus! O primeiro se chama tópico frasal. O nome, talvez você nunca tenha ouvido ou já tenha ouvido, mas não saiba o que seja. Tópico frasal é a frase que vem no topo do desenvolvimento, ou seja, a frase que vem no topo, certo? E por que a gente... Qual é a função do tópico frasal? O tópico frasal, ele apresenta o argumento. Você antecipou o argumento lá na antecipação, na introdução, certo? O tópico frasal
inicial, ele apresenta o argumento para o corretor. Na sequência, você entra na parte chamada de fundamentação. Meu Deus, o que é isso? Fundamentação é quando você apresenta um repertório sociocultural que, de alguma forma, explica um pouco do argumento, contextualiza o argumento. Então, a fundamentação, ela serve para contextualizar e para mostrar conhecimento. Fundamentação é um repertório que você vai apresentar no seu desenvolvimento. O foco do Enem não tem sido mais a fundamentação. Há muitos anos foi. Agora o foco do Enem, dos corretores, não é avaliar tanto a sua fundamentação como era antigamente. Agora o foco deles, dos corretores, é avaliar o seu aprofundamento argumentativo. Aqui que a galera mais cai. É aqui que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Aqui o aprofundamento argumentativo, só quem consegue escrever é quem de fato sabe a técnica. Porque isso aqui não é intuição, isso aqui é técnica, monstro. E é aqui que a maioria, 99% dos modelos de redação que estão circulando na internet falham. Os modelos que estão circulando na internet, talvez até o teu, seja muito bom em estrutura. Estruturalmente, os modelos na internet são bons. Se o Enem avaliasse só estrutura, seriam todas notas 1000. Agora, o que determina se o teu modelo vai ser bom ou não é isso aqui, ó, aprofundamento argumentativo. E é por isso que o Fórmula dos Três Modelos é o melhor curso de redação da internet, porque a gente foca nesse ponto específico aqui, te ensinando a argumentar de forma produtiva, mesmo que você tenha muita dificuldade e não saiba nada. Você não vai encher linguiça, você vai colocar técnica para rodar. O aprofundamento argumentativo, ele se divide em duas partes, certo? A primeira parte se chama raciocínio lógico. Raciocínio lógico argumentativo. Não adianta procurar na internet porque não tem, só tem aqui nesse Instagram e nesse curso que eu estou te mostrando. Raciocínio lógico, denunciar a omissão do Estado, promover a paz, etc. Na sequência, você apresenta outra técnica chamada frase anti-lacuna. Então, duas coisas que compõem o aprofundamento argumentativo, raciocínio lógico e frase anti-lacuna. Pronto. Feito isso aqui, é 200 certo na competência 3 nessa parte aqui. A competência 3 avalia outras coisas também. Mas nisso aqui, você já está garantido, está bonito. Ok. O último elemento... Ah, e uma coisa muito importante, o aprofundamento argumentativo deve ser escrito predominantemente com o verbo no presente. Lembra que quando eu quero argumentar, eu uso verbos no presente do indicativo. Muito bom. E o último elemento do nosso desenvolvimento se chama reflexão crítica, que é quando você reafirma aquilo que você apresentou para o corretor. Então, reflexão crítica. Você reafirma a sua crítica, certo? Mostrando que existe uma incoerência, que existe um problema, e tem várias frases prontas para você usar essa reflexão crítica. Beleza? E agora a gente parte para o parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão é o mais simples de estrutura, porque ele só tem duas coisas, tá? Na verdade, tem 3 elementos importantes na conclusão. O primeiro elemento importante se chama tópico frasal conclusivo, que é quando você começa o teu parágrafo de conclusão. Lembra? Tópico frasal, a frase fica no topo da conclusão. Aquela frase assim, ó, portanto, medidas devem ser tomadas para combater o tráfico de animais silvestres. Você tem que sempre ser específico no tópico frasal conclusivo, certo? Não dá para ser genérico. Não faça frases assim, medidas devem ser tomadas para reverter impasses. Frase péssima porque a frase genérica não tem relação com o tema. Então seja específico no tópico frasal conclusivo. Outro elemento da conclusão, que é um dos mais importantes do parágrafo, talvez o mais importante do parágrafo, é a proposta de intervenção completa. A proposta ela tem que ter 5 elementos: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. E principalmente a proposta ela tem que dar solução para o argumento 1 e para o argumento 2. Muita gente negligencia isso. E quando você não dá a solução para o argumento 1 nem para o argumento 2, você perde não na competência 5, você perde na competência 3. A proposta ela tem 5 elementos, certo? Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Os 5 elementos são avaliados na competência 5. Perfeito. Só que
A solução dos argumentos é avaliada na competência 3. Às vezes você perde ponto na competência 3, não por uma besteira que você fez no desenvolvimento, mas por uma besteira que você fez na proposta de intervenção. Que bagulho doido! E o último elemento da nossa conclusão se chama desfecho argumentativo, mas no curso a gente chama de final feliz. A tua redação não é uma história, tá? Esse aqui é um nome meramente didático para mostrar que existe sim um final otimista. Dessa forma, o Brasil alcançará o verdadeiro Estado democrático de direito. Uma frase de efeito, um final feliz. Ok ou não ok? E esse final feliz aqui, ele tem que ser otimista ou crítico. É muito importante que você siga essa estrutura. Tu entendeu? Se você gostou, comenta gostei.